Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que traz uma das histórias mais interessantes do mercado financeiro. Provavelmente você já ouviu falar dela, mas talvez não conheça a história toda. Mas antes de falar sobre o livro, lembra, se inscreve no canal, liga as notificações e deixe seu like. Bom, o livro de hoje é o Como eu fiz 2 milhões de dólares na Bolsa de Valores. É uma livre tradução. O livro, por enquanto, não tem em português, apesar de ser um livro já mais antigo, mas ele tem tradução em espanhol para quem prefere ler em espanhol do que em inglês. O título em inglês é How I Made $2 Million in the Stock Market. É a história do Nicolas Darvas. Ele é o autor e trader que conta essa história que eu vou resumir para vocês aqui nesse vídeo e que vale a pena a leitura do livro. Bom, Nicolas Darvas, ele era um dançarino húngaro que fugiu da Hungria na época da Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos e, pelos descaminhos da vida, foi parar em Las Vegas sendo dançarino profissional. Lá em Vegas ele conseguiu ganhar algum dinheiro, alguma fama como dançarino e investiu o dinheiro na bolsa. E infelizmente ele quebrou, perdeu todo o dinheiro dele num primeiro momento. Ele, ao longo da vida, tinha comprado alguns terrenos e tal, e resolveu insistir no mercado, dar uma segunda chance. E ele vendeu parte dos terrenos que ele tinha, botou mais uma grana na bolsa e começou a operar. No meio dessa segunda vinda dele, ele foi convidado para fazer uma turnê mundial que ia durar 1 ano e meio. Naquela época, você não tinha telefone fácil, internet nem sonhar. Ele combinou que no final de toda semana o corretor dele ia mandar um telegrama para onde ele estivesse no mundo, né, no meio dessa turnê mundial, com as cotações das principais ações que moveram, as máximas, as mínimas e as posições dele. Ou seja, uma vez por semana ele ia ler a cotação dos principais papéis, ele receberia também uma vez por semana a revista Barron's, que era uma revista de grande circulação, especializada em mercado financeiro, trazia a cotação, questão de valuation, para quem acompanha a análise fundamentalista, e ele, com essas poucas informações, ia tomando as decisões de investimentos. Ele, ao longo desse período, desenvolveu um sistema que depois ficou conhecido como Darvas Box, ou seja, caixa de Darvas, que nada mais é do que um rompimento de congestão. Mas ele tinha aí um extra. Ele procurava sempre empresas de crescimento, aquelas empresas que tinham um potencial de crescimento exponencial. Na época, eram outras empresas que hoje seriam as empresas de tecnologia, que recentemente a gente viu ter esse crescimento exponencial. Então Darvas escolhia, usando essa revista Barron's, as empresas de crescimento. Com as cotações, ele ia vendo o que estava mais ou menos lateralizado, ou seja, dentro do caixote do Darvas, e quando ele via um movimento de rompimento, ele fazia a compra daquele papel e deixava até que ele recuasse, perdendo o piso do caixote onde ele estopava a operação. Ele fez isso durante 1 ano e meio. Uma vez por semana ele recebia a revista, atualizava a sua lista, via as cotações e mandava a ordem de comprar ou vender para o seu corretor, também via telegrama. E, enfim, depois de 1 ano e meio ele teve um lucro superior a 2 milhões de dólares, só operando dessa forma. Ou seja, muito simples, não dependia de um grande volume de informação e o melhor, paciência. Quanto menos você fica acompanhando as cotações do mercado, quanto menos você acompanha as flutuações do mercado, mais fácil de você manter a disciplina e seguir no seu plano inicial. O livro tem uma leitura bem fluida, é como se ele estivesse batendo um papo com o leitor, contando a sua história, que é uma história bem interessante e que mostra que é possível, mesmo com poucos recursos, você não depende de uma super plataforma, você não depende de uma plataforma de notícias, você não depende de nada disso. Você depende de um sistema simples, confiável e manter a disciplina até o final. E aí, já tinha ouvido falar de Nicolas Darvas? Não tinha ouvido? E aí, aguçou a curiosidade? Vale a pena a leitura. Depois deixa sua opinião nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.